Bom dia pessoal, estamos aqui de novo mais uma vez, nossa segunda videoaula da área de História, professor Rafael. Essa videoaula é especialmente para o sexto ano matutino, tá? Dessa vez a gente vai abordar um tema um pouco interessante, porque a gente vai falar também de pré-história, só que agora é a pré-história do Brasil, porque assim, poucos livros didáticos faz uma abordagem um pouco ampla desse assunto, e a gente então agora vai focar muito nesse assunto, porque é uma história, na verdade a nossa história, como se deu origem no processo cultural, como que se formou a população, o povo aí antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, Então o que foi a pré-história brasileira? Como que a gente começa a introduzir esse conteúdo, Primeira parte a gente tem que entender que a pré-história brasileira ela começa antes da chegada dos europeus, na questão, caso dos portugueses aqui no Brasil. O que seria isso? A gente vai ver aí, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles vão chamar a população nativa dessa região de índios, E tem toda uma história, Cristóvão Colombo, em 1492, estava pensando que estava indo em direção às Índias, chegou na América, ali na região da América Central, e vai batizar esses povos, então, de índios, em referência à região das Índias. Então a gente já vê que o contexto ele já começa errado, A gente começa a falar, o português descobriu o Brasil, Esse termo é totalmente errado, A gente consegue perceber que já existia uma civilização, já existia uma cultura implantada aqui na América, e os portugueses, com aquela visão de eurocentrismo, trouxeram a cultura dele que eles consideravam superiores, e implantaram nessa região, Os povos que viviam nessa região foram povos extremamente massacrados, foram povos dizimados. A gente consegue encontrar vestígios dessas civilizações hoje, graças aos estudos de fósseis, dos sítios arqueológicos, a gente consegue então ter essa visão, essa concepção. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, então, a história, a pré-história do Brasil, ela começa muito, muito antes do processo da chegada dos europeus dentro da América. Quando eu falo os europeus, eu estou me referindo aos espanhóis, aos portugueses, ingleses e franceses. Foram povos da Europa que sempre tiveram em contato com a região das Américas, Então, para a gente começar a nossa aula, eu queria trabalhar com vocês esse aspecto. Que a gente vai falar sobre a pré-história brasileira? Vou falar para vocês sobre algumas características das teorias, Por que eu falo que são teorias? Porque ainda não existe, de certo, uma comprovação científica se realmente isso aconteceu dessa maneira que teria que acontecer, tá? Então a gente chama isso de teorias. Existem várias teorias, eu vou falar das duas teorias mais aceitáveis por nós historiadores e por alguns cientistas, tá? Deixa eu falar também dos fósseis, dos vestígios que foram descobertos aqui no Brasil, até mais ou menos meados de 2008, existia fóssil em Lagoa Santa, Minas Gerais, e na Serra da Capivara, no Piauí, e recentemente, no ano de 2019, foi encontrado alguns vestígios arqueológicos na região aqui como é que fala? Esqueci, a região central do Brasil, aqui perto de Goiás, Tocantins, tá? A gente vai trabalhar com essa questão também, que já é algo novo pra gente, tá? A gente vai falar de algumas culturas. Por que a gente vai estudar as culturas? Porque a gente não conseguiu ter contato com esses povos. Então ficou para trás somente culturas para que possamos estudar os vestígios dessas civilizações que foram deixadas para trás, tá? Então a gente vai começar aqui falando da questão da África. Eu cito para vocês, a África é o berço da humanidade. É importante a gente citar isso, por quê? Porque a primeira espécie humana, ela surgiu na África. Quando que isso aconteceu? Há 3,2 milhões de anos atrás, Poxa, é muito tempo. Sim, é muito tempo. Professor, mas como que sabemos aí que a primeira espécie humana, chamada de Australopithecus, surgiu na África? Cara, através de estudos arqueológicos, através do estudo dos fósseis, E quem foi essa espécie humana? Ela vai ser batizada de Lucy. Ela vai ser um crânio que vai ser encontrado. Esse crânio vai ser batizado de Lucy, porque na época que ele foi encontrado, se eu não me engano, em 82, eles vão batizar esse crânio de Lucy para fazer referência a uma música dos Beatles, que agora eu não me lembro o nome da música, mas faz referência a isso. Então eles vão batizar esse crânio de Lucy, tá? Mas então esse crânio ele vai ter aproximadamente cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Então a gente começa a perceber que a África ela vai enfatizar que ela realmente é o berço de toda a humanidade, Ali surgiram as primeiras espécies humanas. Mas é interessante se pega o mapa mundi aí. O livro de vocês também tem, tá? Lembrando que esse é o conteúdo aí do capítulo 3, tá? A gente faz referência para a história do Brasil. Como que um ser humano, uma espécie, ela sai da África e consegue migrar por outros continentes, E você começa a pensar, poxa, existem teorias muito difíceis para a gente acreditar nisso.
Sim, a gente tem que lembrar que há 3,2 milhões de anos atrás a gente estava vivendo um período chamado de era glacial. Ou seja, o planeta ele estava totalmente se congelando, resfriando. A gente pode assistir isso aí e fazer uma referência com aqueles filmes da Era do Gelo, né? A gente começa a perceber que naquele filme, né, as regiões estão sendo congeladas, então os animais em busca de sobrevivência, até os grupos humanos, precisam ir para regiões quentes, né? Porque eles eram povos nômades daquela região. Então o ser humano ele vai se sentir obrigado a migrar da África para outras regiões, da Ásia, Oceania, América e assim por diante. Isso aconteceu sim. Professor, como que isso aconteceu? Através de ondas migratórias. A gente tem que lembrar que os povos daquele período eram caçadores, coletores e nômades. Então como que acontece esse processo? Poxa, os meus recursos estão esgotados. Então necessito sair de uma região e migrar para outra região, pois eu sou considerado um povo nômade. Então isso acontece. Tá? A gente começa a trabalhar com duas teorias. Quais são essas teorias? A teoria chamada teoria de Clovis. Tá? Clovis porque faz uma região ali, o primeiro vestígio humano, ele vai ser encontrado ali na região da América Central, ali perto do México. Tá? Que teoria era essa? Essa teoria era chamada de teoria do Estreito de Bering. Né? Ou seja, a gente vai ter um estreito entre da Ásia e a Oceania, ligando a Europa e a África, onde esse estreito era banhado por água, cortava um continente do outro, mas esse estreito, então, graças à era glacial, ele vai se autocongelar. Então, os povos daquela região, eles vão aproveitar para migrar de um continente para o outro. Seria da Sibéria para o Alasca e assim por diante. Então, a gente começa a povoação dos continentes graças às ondas migratórias ocorridas há milhares de anos atrás com a primeira teoria. Então, essa primeira teoria ela vai trabalhar com o quê? Que os seres humanos migraram, pois eles eram nômades, graças ao Estreito de Bering. Então, é importante ressaltar isso. Essa teoria, na minha visão como historiador, ela é a mais aceita dos dias atuais. Vocês vão ver por quê. A segunda teoria ela é chamada teoria de Malaio-Polinésia. Essa teoria fala que os povos primitivos vieram a canoa para os outros continentes. Aí eu penso o seguinte, poxa, a gente está falando de homens primitivos. A primeira espécie humana, Australopithecus. A primeira espécie humana quando não conseguia nem se curvar direito, ficar totalmente ereta. Então você começa a pensar, poxa, essa primeira espécie vai conseguir fabricar canoas primitivas e navegar em alto mar? É uma teoria não tão aceitável, eu já não entendo essa teoria. Mas como eu disse para vocês, são teorias. E na minha visão, e para outros historiadores, a teoria mais aceita é chamada de teoria de Clovis, beleza? Que eles atravessaram então o Estreito de Bering. Essa teoria da Malaio-Polinésia, canoas primitivas. Cai muito em prova? Cai, que são as duas teorias mais aceitas, mas eu queria que vocês fizessem essa diferença. Poxa, era mais fácil o cara ir caminhando ou a canoa atravessando em alto mar, uma canoa bastante primitiva, os recursos eram limitados, a inteligência, as habilidades do homem desse período eram bastante limitadas, então a gente começa a trabalhar com isso, beleza? Essa é a teoria de ocupação da América. A gente fala assim, professor, ocupação da América, qual região da América? América Central, América do Sul e América do Norte, então seriam essas regiões, tá? E para o Brasil, houve a ocupação de seres primitivos aí da pré-história dentro do Brasil? Com certeza. Tá? A gente vai trabalhar com duas regiões no Brasil, a gente vai trabalhar com Minas Gerais e o Piauí. Professor, o que foi descoberto em Minas Gerais? Quem é o historiador? Qual a função do historiador nesse quesito? Cara, o historiador ele vai ser uma espécie de detetive, já falei isso para vocês em sala de aula, tá? Por que o historiador é um detetive? Ele investiga tudo referente ao homem que foi deixado ao longo da história, no processo de transformação da história, ou seja, os vestígios deixados pela humanidade. Então a gente começa a perceber, poxa, antes da chegada dos portugueses no Brasil, outras civilizações habitaram o Brasil, então deixaram vestígios ao longo do tempo aqui nessa região? Sim, com certeza. E esse primeiro vestígio, ele vai ser encontrado na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? Ali é um vestígio que equivale a aproximadamente 12 a 13 mil anos atrás. Então você começa a perceber, poxa, região do Brasil foi ocupada por povos primitivos também da pré-história, que eram caçadores, coletores e nômades, tá? Na região de Minas Gerais, sim. E esse vestígio é encontrado na região de Lagoa Santa. Por quê? Porque é uma região bastante rica em água, água doce. Falei para vocês na última aula que a água ela é muito importante, né? A presença de vários grupos humanos vão ser sempre encontrados ali à beira das margens dos rios, né? Pois eles necessitavam da água para a sua sobrevivência. É uma fonte, né, de vida ali, é um processo que inspirava a vida dos seres humanos, tá? E o primeiro fóssil encontrado no Brasil vai ser um dos fósseis mais antigos da América, tá? Não só do Brasil, vai ser um fóssil encontrado por um cara chamado aí, um historiador, arqueólogo, chamado Peter Lund, tá? Era uma missão
francesa, junto com a brasileira, que tinha o objetivo de explorar a região do Brasil e trazer as curiosidades do Brasil e estudar as civilizações que permaneceram no Brasil há muito tempo atrás. Esse crânio, ele vai ser batizado de Luzia. Por que esse crânio vai ser batizado de Luzia? Tá? Se vocês pegarem o livro de vocês vão ver que vai ter um crânio. O único crânio que tem no capítulo 3 de vocês é o que faz referência a Luzia, tá? E esse crânio ele vai ser reconstruído. Esse crânio ele vai ser reconstruído e a gente vai conseguir perceber que, a partir da reconstrução desse crânio, se retratava de um crânio de uma jovem de basicamente de 20 a 21 anos de idade, com a estatura baixa de 1,50 m, tá? E eles têm traços negroides. Quando eu falo traços negroides, é porque ele tem traços realmente da África, né? A gente vai ver que ele percebe que tem lábios grandes, o rosto, na verdade, assim, a cabeça um pouco, né, desproporcional para o tamanho do corpo. Então a gente já começa a perceber que é vestígios realmente de civilizações que existiam dentro da África, tá? E por que ele é batizado de Luzia? Para fazer referência a Lucy, que foi aquele primeiro crânio humano encontrado na África. Por isso que eu disse para vocês que a África é o berço de todas as civilizações. Beleza? Então essa é a ideia, tá? Então a gente começa a perceber, professor, e a região de Lagoa Santa, o que acontece com ela hoje? É uma região que foi tombada como patrimônio histórico do Brasil, né? Um sítio arqueológico. Essa região ela serve para estudos históricos, né? Para investigarmos as civilizações que existiram ali, né? E foi encontrado, além disso, outros quesitos, além dos fósseis de Luzia. Foi encontrado pedras da pedra lascada, objetos feitos de pedra lascada, restos de carvão vegetal também, que foi utilizado aí, né, por grupos daquela região. E segundo estudos, não se achou outros fósseis além dos fósseis de Luzia. Então, quer dizer assim que era uma pessoa que era nômade, mas conseguia viver naquela região da Lagoa Santa, tá? E vivia sozinha, morando abrigando-se dentro de cavernas. Se vocês conhecem a região de Minas Gerais, a região de Lagoa Santa, vocês podem estar pesquisando na internet também, é uma região muito rica em cavernas. Então, a gente consegue perceber que os povos daquela região que habitavam o Brasil há 12 a 13 mil anos atrás, eram povos que se abrigavam bastante dentro das cavernas, beleza? Outra ideia que a gente vai trabalhar foi o descobrimento também aí de vestígios humanos, tá? Na Serra da Capivara, que é uma região aí bastante preservada pelo Brasil, tá? Tombada também como patrimônio histórico pela Unesco. Então a gente consegue perceber essa ideia. Só que na Serra da Capivara vai ser encontrado vestígios de 48 mil anos atrás. Então a gente começa a perceber que a gente já está voltando mais ainda no tempo. A gente trabalhou com 12 a 13 mil anos na região de Minas Gerais, agora a gente volta para 48 mil anos atrás. Professor, o que foi encontrado na região da Serra da Capivara? Cara, mais de 200 pinturas rupestres. Não pensa assim, caramba, mais de 200 pinturas rupestres? Sim. Tá, então assim, começa a perceber que existiam vários e vários grupos habitando a região ali do Piauí, né? E restos de carvão vegetal. Esse resto de carvão vegetal é interessante porque a gente começa a perceber que existiam vários grupos naquela região e os grupos já tinham o domínio do fogo. É importante as ferramentas que eles utilizavam. Professor, foi encontrado fósseis aqui nessa região? Ainda não, tá? Ainda não foi encontrado. O único fóssil que foi encontrado foi na região de Minas Gerais. Mas a Serra da Capivara, além de ser encontrado vestígios, houve todo um parâmetro cultural, né? Porque a gente sabe que essas civilizações não conseguiam desenvolver escrita. Então é muito difícil estudar essas civilizações, porque o historiador vai se basear sempre em fontes escritas, né? As civilizações sempre deixam registros escritos. Como não é o caso da pré-história, das civilizações que não tinham domínio da escrita, a gente começa a investigar outros artefatos, como os vestígios de ferramentas, utensílios que eles utilizavam, os fósseis e assim por diante. Galera, a gente não para aqui, então a gente vai falar agora um pouco dessa sociedade, tá? Quais foram as sociedades que se formaram na região do Brasil? A gente vai falar de 3 e basicamente a gente vai começar a falar de uma que vocês vão estudar aí no decorrer do bimestre também, que em outros capítulos, que é as civilizações dos índios, tupis, né, os macros linguísticos, os troncos linguísticos indígenas, tá? A cultura umbu. Professor, que cultura é essa? Cara, é uma cultura que se desenvolveu na região sul do Brasil, né? Que é muito praticada pelas pessoas que vivem na região do Brasil hoje. Que cultura é essa? Como é que eu consigo diferenciar uma cultura da outra, né? Eles eram povos caçadores, coletores e nômades. E além disso, desenvolveram um objeto muito interessante, que é utilizado até hoje, que é chamado de bolaleadeiras. Cara, interessante isso por quê? Eles utilizavam isso para poder caçar animais que eram extremamente rápidos, né? Isso utiliza até hoje na região do Rio Grande do Sul. O livro de vocês tem algumas imagens também que retratam esse objeto. O que era isso?
era como se fosse 2 ou 3 pedras, bastante trabalhadas essas pedras polidas, tá? Eles enrolavam nessas pedras como se fosse couro ou até mesmo raízes e giravam essas pedras e lançavam nas patas dos animais, para que os animais caíssem, eles fossem lá e matavam esses animais para poder se alimentar. Então eram objetos desenvolvidos especialmente pela cultura umbu desses povos. E isso hoje é tradição no Rio Grande do Sul, né? Algumas famílias praticam isso como esporte, a caça utilizando esse tipo de objeto, tá? E além disso o arco e flecha, que a ponta era feita de pedra lascada também, bastante utilizada no processo da caça. Então a gente faz referência à cultura umbu, não é tão difícil a gente verificar. Eu trouxe 2 características importantes de cada cultura. A gente vai ver aqui que a gente tem a boleadeiras e na outra a gente vai falar do bumerangue, que é interessante também, tá? A outra cultura é a cultura Yumaitá. Está no livro de vocês também, uma cultura bem simples também de ser estudada, não é difícil. Qual a característica dessa cultura? Essa cultura a gente fala justamente da fabricação de um instrumento muito utilizado para caça e coleta de alimentos, lembrando que eles eram povos nômades, que era a fabricação do bumerangue de pedra. Eu, quando era moleque, eu tinha muita curiosidade de ter um bumerangue, para ver se funcionava mesmo, jogava e voltava, né? Nunca tive, mas bumerangue feito de pedra, você começa a pensar, os bumerangues hoje são feitos de madeira, mas naquela época era feito de pedra. Qual a função do bumerangue dentro dessa cultura? Também para caçar os animais, né? Então, naquele objeto do qual você joga, ele faz toda uma volta, né? E volta até a pessoa. Então, isso também é muito utilizado na região sudeste do Brasil, principalmente também na região sul, e também é utilizado hoje como esporte, né? A fabricação do bumerangue. Hoje você encontra aí para vender em alguns lugares na internet, mas é um objeto de extremamente difícil manuseio, né? Qualquer pessoa que sabe utilizar um bumerangue, tá? E também viviam perto dos rios, igual você falou, professor, viver perto dos rios é necessário? Sim, a água doce é necessário para a vida humana, o homem não consegue sobreviver sem a água, tá? E por último, e o mais importante no meu ponto de vista histórico, são os povos do Sambaqui. Cara, o que são os povos do Sambaqui? Povos Sambaqui são os povos que viviam no litoral do Brasil, né, viviam ali, e a gente consegue estudar esses povos ao fundo, aprofundar muito sobre eles, porque eles deixaram muitos vestígios a serem estudados. Né, o que significa Sambaqui? Amontoado de conchas, né? Então, muitas vezes você vai para a região nordeste do Brasil, aí, na região ali de Piauí, na região sul também, e às vezes você sobe em alguma montanha, você não está subindo em uma montanha, você está subindo em um sambaqui. Como que eu sei diferenciar o que é uma montanha e o que é um sambaqui? Porque se parece muito. Daí esse sambaqui ele vai ser branco, né? Ele vai dar uma esfareladinha branca e você vai perceber que existe muita concha naquele local. Professor, por que esses povos são chamados de sambaqui? Por quê? Porque além de tudo eles eram caçadores e além disso pescadores. Eles sobreviviam mais da pesca do que da própria caça. Tá? Então eles se alimentavam muito de ostras, mexilhões e peixes, né? A gente consegue perceber que em alguns sambaquis a gente vai encontrar até tipo ossada de baleia e assim por diante. Então a gente pega aí, eles vão se alimentar muito de mexilhões, ostras e peixes e vão pegar os restos, né, desses crustáceos aí e vão amontoar. E aquela amontoação ali vai se tornar várias e várias montanhas. Eles vão utilizar também essas montanhas para fazer funerais religiosos. A gente vai perceber que dentro dessa cultura já existe um processo de o que seria a civilização e que vai existir um líder. Por quê? A gente vai perceber que dentro de alguns funerais que são encontrados de alguns sambaquis, a gente vai ver que tem alguns corpos que são encontrados, na verdade, que foram enterrados em posição fetal e outros povos que tinham traços de tintas vermelhas nas mãos, na verdade nos dedos. A gente vai perceber que eles eram enterrados totalmente ereto, em pé. Então, assim, quer dizer que existe uma questão de hierarquia religiosa. Isso não foi comprovado ainda, seria uma teoria, tá? Mas um dos povos mais importantes. E lembrar outra coisa, eles eram semi-sedentários. O que quer dizer com isso? Eles tinham uma região fixa como o sambaqui, mas também se locomoviam bastante para caçar, tá? E pescar em outras regiões, com grande abundância de seres marinhos daquela região, tá? E o que finaliza aqui pra gente, galera? A Revolução Agrícola. Como que se dá a Revolução Agrícola? Ela se dá graças aos índios. Professor, como que os índios vão chegar aqui no Brasil, né? Os famosos nativos da região, que realmente são considerados nativos da região. Cara, são povos de origem da Ásia e não da África, já são totalmente diferentes, tá? Então, todos esses povos que eu citei anteriormente, tá? A cultura umbu, o Humaitá, os sambaquis, eram povos de origem africana,
que vão habitar o Brasil vão ser extintos. Não se sabe ao certo como eles foram extintos. Talvez dizem que são causas naturais ou até mesmo um conflito entre algumas culturas que entravam em choque entre si, tá? E aí surgem povos de origem asiática, que são os famosos índios que vocês conhecem, né? Que vai ser batizado com esse nome graças a Cristóvão Colombo, né? E por que esse povo ele vai ser esse povo vai ser muito importante para a nossa cultura? Porque ele é um povo que vai conseguir desenvolver mais. Por quê? Ele trabalha com a fabricação da cerâmica. E para muitos historiadores, todo povo que fabrica a cerâmica, ele é um povo, vamos dizer assim, um pouco mais desenvolvido. Porque o cara ele começa a trabalhar agora com objetos feitos de barro. Então ele tem aquela habilidade de pegar o barro, produzir um vaso. Esse vaso ele sempre vai servir para guardar os excedentes agrícolas, milho, arroz, feijão, e também como urnas funerárias. Então a gente vai dar ênfase aqui na região amazônica do Brasil, porque é uma região da famosa cerâmica de Marajoara, uma cerâmica mais trabalhada, porque na região sul do Brasil, a cerâmica era feita basicamente com os fiozinhos de barro, de como se fossem umas cobrinhas, então eles faziam várias e várias, e enrolando uma em cima da outra, não tinha tão aquele preparo mais sofisticado, diferente da região amazônica chamada de região Marajoara, tá? Então galera, esse aqui foi o capítulo 3, é um conteúdo muito simples, não é um conteúdo assim, bicho sete cabeças, é um conteúdo importante, eu queria que vocês frisassem isso, lembrassem que a história do Brasil, ela vai além, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. Lembrando que o Brasil ele não vai ser uma região descoberta, já existiam povos que viviam aqui, né? A gente vai ser uma região que foi conquistada, foi tomada, houve uma relação, os europeus vieram para cá, então impôs a superioridade cultural da Europa, a expansão do cristianismo, isso é um conteúdo que vocês vão ver um pouco mais lá na frente, mas tirem essa ideia da convicção de vocês, que o Brasil ele é além, né? Já existia, né? Não era chamado de Brasil, obviamente, mas essa região já era habitada, já existiam povos aqui, já existia uma cultura aqui. Então o europeu vem com essa visão de querer dizimar os povos dessa região, explorar a região e implantar a sua própria cultura. Lembrando que eu já falei para vocês, não existe cultura superior à outra, a gente tem que respeitar as demais culturas, beleza? E as atividades eu vou enviar para vocês, junto com o link do vídeo, tá? Em anexo para vocês realizar a atividade do capítulo 3. Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Valeu, tamo junto, galera!